A graça e a paz seja com todos. Estamos aqui em nome de Jesus para trazermos a lição de número 10. O título da nossa lição é Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. E, com certeza, Deus vai falar muito no nosso coração. Fica conosco aí até o final. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu like, nos ajuda aí a continuar ministrando a palavra de Deus, tá? Compartilhe aí com seus amigos, seu grupo, tá? E assistindo aí os anúncios, você nos ajuda na monetização, porque o nosso canal é monetizado. Então, Deus te abençoe. Um abraço aí, me sinto honrado aí com a tua presença. Deus te abençoe, tá bom? Tamo junto. Bem, então, como eu já disse, lição de número 10, o desenvolvendo uma consciência de santidade. O nosso texto áureo diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. A verdade prática, ela diz: na jornada para o céu devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrar com o Senhor. Então, sem a santidade, ninguém vai ver o Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 21, se encontra a nossa leitura bíblica em classe. Tá? Então, você lê aí com calma e Deus vai te abençoar e vamos para a lição. Bem, a questão agora é essa. Santidade convém ao Senhor. Então, conforme nós lemos aqui no texto áureo, no capítulo 12, verso 14 de Hebreus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, a santidade, ela é um atributo moral de Deus, entendeu? Então, existem aqueles atributos de Deus não comunicáveis, como os atributos naturais, onipotência, onisciência e por aí. Mas os atributos comunicáveis são aqueles atributos morais de Deus, entendeu? Inclusive a santidade. Então, a santidade de Deus, ela é transmitida para nós. É lógico que não é no mesmo nível de Deus, né? Mas a santificação faz parte da nossa vida, porque é Deus que nos santifica. Entendeu? Então, a santidade é um atributo de Deus. Ele mesmo disse: sede santo, porque eu sou santo. Eu sempre digo, a lógica é uma só. Porque Deus exige de nós santidade? Porque Ele é santo. Entendeu? É simples assim. Sendo Ele santo, Ele exige santidade de nós. É o que nós vamos aprender nessa lição. Ok? Bem, a perspectiva bíblica da santificação. Primeiramente, vamos ver aqui a santificação na sua etimologia aqui no Antigo Testamento. Então, no hebraico, codex. Santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, entendeu? De qualquer forma, tanto no Velho como no Novo Testamento, a palavra santidade, a princípio, ela significa separação. Deus é separado de tudo que é pecaminoso, Ele é santo. Quando Deus nos santifica, nós somos separados, entendeu? Então, a palavra principal de santificação, né, posto à parte, separar, é o principal, tá? E no Novo Testamento, né, aqui, essa palavra deriva da raiz hebraica kodash, é a ideia de consagrar, santificar, preparar. Então, o autor traz aqui que, nesse sentido, a palavra kodesh aparece 469 vezes no Antigo Testamento como santidade. Agora, no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, o verbo ágil, aqui, agiodizo, quer dizer santificar. Traz a ideia, né, de tornar santo, purificar, consagrar, ser santo, né?
Então, esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, limpo, né? E separado, ok? Então, a santidade é exigida pela palavra. Vamos lá. A santidade, nesse sentido, a santidade no Novo Testamento, ela é operada na vida do crente. É lógico que é uma obra de Deus. Deus pega o pecador imundo lá e nos santifica, certo? Nós vamos ver como acontece essa santificação. Bem, a santidade é exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã, rumo ao céu, a palavra de Deus exige o quê? Santidade em todas as áreas da nossa vida. Então, por isso que a Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. O negócio de ser santo numa área e na outra, isso aí não está resolvendo nada. Entendeu? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, eu sou santo, mas eu falo uma mentirinha. Então, meu filho, a sua santidade está deixando a desejar. É ser santo em toda a nossa maneira de viver. Não, mas é um pecadinho. Bem, não tem como. Tem que ser santo em toda a vossa maneira de viver. O negócio de ser santo numa área e não ser na outra, não resolve. Então, a pessoa tem que se examinar e se comportar de acordo com a vontade santa de Deus. Entendeu? Então, isso aí é muito importante. Então, desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso ou comportamento pecaminoso, visto que em sua vida diária, né, ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo. Porque, na verdade, a santidade depois de ser santificado, a santidade tem que ser um estilo de vida, um modo de vida. Entendeu? Então, a santidade não é uma regra, não é uma lei, é um estilo de vida. Eu sou santo, eu vou viver uma vida normal, santa, separado. Entendeu? É isso que é santidade. Então, a gente precisa viver uma vida dessa maneira. Então, encerrando essa parte, a palavra de Deus aponta o estilo de vida santo sem a qual não podemos agradar a Deus. Então, Deus, ele tem que ser agradado. E não adianta muito sacrifício se você não vive uma vida de santidade, tá bom? Então, nós vamos para a segunda parte aqui. Bem, a santificação e seus estágios. Nós vamos ver aqui a realidade da santificação. Santificação é algo real, concreto na nossa vida. Algo para ser vivido, algo para ser observado, entendeu? E Deus está de olho na gente. Ele olha se nós estamos vivendo uma vida de santidade mesmo ou estamos vivendo uma vida de hipocrisia. A vida de hipocrisia, a pessoa é santo por fora, por dentro ele é fariseu, entendeu? Então a santificação começa de dentro para fora e vai refletir no exterior, ok? Então a realidade da santificação. Então, a partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado, um processo. É um ato, é um estado e é um processo pelo qual o pecador torna-se santo. Entendeu? Então, já no Velho Testamento, já começa assim, presta só atenção. Quando Deus queria separar alguma coisa para ele usar, ou fosse uma pessoa, ou fosse um objeto, no tabernáculo, né, se usava muito utensílios, né? E quando Deus ia separar qualquer coisa para ser usado no tabernáculo, repito, ou pessoas ou algum utensílio, o que ele fazia? Ele separava aquilo para uso exclusivo dele e ungia, ou aspergia o sangue. Depois ungia com azeite. Então, a partir daquele momento, Deus separou aquilo para ele usar. Ele santificou com o sangue do animal e depois aspergiu com óleo, o azeite. Entendeu? Então, a partir daquele momento, aquilo que foi separado para uso exclusivo de Deus
ele não poderia ser usado para fins mundanos. Entendeu? Não podia. Acabou. Então, a santificação é isso. Deus separa alguém para ele. Está entendendo? E no Novo Testamento, não é diferente. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que eu vou dizer aqui está bem esclarecido na Epístola aos Hebreus. Entendeu? Você lê lá que você vai ver a vitalidade do sangue. Então, hoje é a mesma coisa. Quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele modifica a nossa posição. Então, aquilo no Velho Testamento, que era imundo, era para uso qualquer, quando o sangue do animal, né, era aspergido sobre aquilo, então aquilo era santificado. Mudava a posição ou pessoa ou utensílio, mudava de imundo para uso mundano, pecaminoso, para ser usado por Deus. Então aquilo não podia mais ser usado a não ser por Deus. Então o sacerdote ia usar aquilo. Entendeu? Então ele mudou a posição dele, de imundo para santo. Então quando a gente aceita Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, nós éramos pecadores imundos, aceitamos Jesus, nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Então, a gente mudou a nossa posição diante de Deus. Nós não somos mais pecadores mundanos, nós somos agora igreja do Senhor Jesus, comprada com o sangue de Jesus. O que a Bíblia diz lá em 1 Pedro? Nós não fomos comprados, né, mediante as coisas corruptíveis como prata e ouro. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Então, isso aí muda a nossa, na santificação, muda a nossa posição diante de Deus. De imundo, nós passamos a ser santo. Entendeu? Agora, isso aí é no ato. E o nosso estado é um estado de santidade. Entendeu? Agora, só que nós precisamos progredir em santidade. Entendeu? Mas como? Você só pode progredir em santidade se você já for santo. Se você já foi santificado pelo sangue de Jesus, justificado, né, nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus, você agora é santo. Então, você vê que a igreja de Corintos não era lá, né, aquela igreja, né? Ela era uma igreja que tinha pentecostal, tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja que, infelizmente, tinha muita meninice e deixava muito a desejar, né? Mas veja o que Paulo escreve aqui, o apóstolo, no primeiro versículo. O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. Mas ele ficou lá 1 ano e 6 meses e saiu, deixou pastores lá no lugar dele. Que o apóstolo Paulo, na verdade, ele apacentava, mas ele era um missionário, um apóstolo, né? Olha o que ele diz aqui no primeiro versículo do primeiro capítulo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o seu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, Paulo aqui está chamando aqueles coríntios, fraquinhos na fé, né, que está cheio de problema na igreja, de santo. Mas a santidade dele não era pela justiça própria, era pelo sangue de Jesus. A igreja de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todas as igrejas de todos os lugares. Então, a posição deles mudaram, de imundo para santo. Então, conforme eu estava dizendo, agora, né, a santidade, a pessoa tem que crescer em santidade. Tem crente que já é santo, nasceu de novo, né? Mas só o que está acontecendo com ele? Ele não cresce em santidade. Ele está na com aqueles velhos costumes ainda, aqueles mesmos assuntos, aquelas mesmas murmurações, entendeu? Aquelas coisas são carnais. Não crente carnal no sentido, mas carnais nas suas atitudes, né?
Se você é santo, foi santificado pelo sangue de Jesus, tudo bem. Então a pessoa foi santificado, mas ele tem atitudes carnais. Quando Paulo chama crente de carnal, está chamando ele, as atitudes dele são carnais. Tem pessoa que é salvo, né, santificado, está servindo a Deus, mas ele ainda tem as suas fraquezas, fala suas bobagens, comete algumas coisas que não agrada a Deus, e Paulo fala que essas pessoas são carnais, ou seja, suas atitudes, que não condizem com aquilo que ele é. Se ele é santo, as suas atitudes têm que ser santas, não carnais, né? Então, a pessoa precisa progredir. Como que eu vou progredir? É através da palavra. Lendo a palavra de Deus, eu vou crescer em santidade. Muita gente não cresce em santidade, ele cria o seu modo de santidade. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você não crescer em santidade de acordo com a Bíblia, você vai se tornar um fanático, sabe por quê? Porque você vai criar o teu próprio meio de santidade. Você vai criar o teu próprio modo de santidade. Ou você vai criar o seu próprio modo de santidade, sendo um liberal ou fanático. Por quê? Porque você não lê Bíblia. Entendeu? Então, a santidade é de acordo com a Bíblia ensina. Mas se eu não ler a Bíblia, eu não cresço em santidade, eu fico estagnado. Entendeu? Então, querido, você quer crescer em santidade, estuda a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela vai... Às vezes você está com um hábito horrível na tua vida e você vai ler a palavra, ela vai te revelar. O que o salmista disse no Salmo 119? Como um meio de se manter santo. Ele disse: escondi a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Entendeu? Então, o que vai impedir você de viver uma vida imunda, uma vida pecaminosa, espiritualmente falando, é a palavra, é você esconder a palavra dentro do teu coração, é obedecer o que está escrito. Está entendendo? O caminho do santo é diferente do caminho do imundo. Você não segue a opinião dos outros, você segue o que está escrito aqui, ó. Não, mas hoje não é bem assim. É problema da pessoa. A palavra de Deus não muda, ela é imutável. E o próprio Deus não muda. Uma vez ele falou para Israel, pelos profetas: a sorte de vocês é que eu não mudo. Deus não muda. E a palavra de Deus não muda também. Entendeu? A não ser aquilo que Jesus já cumpriu na cruz. Aquilo que estava na lei, né, como sacrifício de animais, outras coisas que nós não vamos entrar em detalhe agora, aquilo que Jesus já cumpriu, aí eu não preciso guardar. Mas aquilo que Jesus não cumpriu ainda, Jesus cumpriu toda a lei, Jesus cumpriu toda a vida, né, que tomou o nosso lugar. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, em Cristo, nós somos novas criaturas, mas por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então, querido, Deus já te santificou, aceitou Jesus, foi justificado, então o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, entre a santificação posicional, né, realizada pelo sangue de Jesus, e a santificação progressiva, realizada pela palavra, o Espírito Santo fica no meio. Por quê? Por causa do sangue de Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você. A Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 6, 20, 19 e 20, né? Se alguém está primeiramente diz assim, se alguém está em Cristo, aí a nova criatura é, as coisas velhas já passaram, está lá em 2 Coríntios. Em 1 Coríntios diz, né, que não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, que não sois de vós mesmos, por isso glorificai a Deus no vosso espírito, no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Então o Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, ele vem morar em nós. Hoje, Deus não habita em templo de pedra. A igreja, né, é o lugar que a gente se reúne, mas Deus não habita nas paredes da igreja. Deus habita no crente,
O crente é que é templo do Espírito Santo. No Velho Testamento era diferente. Nós não estamos mais no Velho Testamento. Por isso que a Bíblia diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, nem em Gerezim, nem em Samaria. É no crente que o Espírito Santo habita. Por quê? Porque eu fui santificado pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo morando em mim, ele me santifica internamente. Então tem a santificação da posicional. Hoje, a partir de crente é crente mesmo, ele nasceu de novo, ele é santo, né? E ele tem que crescer em santidade. E quem realiza a santificação, a libertação interior é o Espírito Santo. Inclusive a Bíblia diz: ah, mas eu não tenho o Espírito Santo. A Bíblia diz: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se você pertence a Jesus, o Espírito Santo habita em você. Lê lá no capítulo 8 de Romanos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não. Então, nós, pelo sangue de Jesus, não pelas minhas obras de justiça. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você é um pecador do jeito que você era, como é que o Espírito Santo vai habitar em você? Não, o Espírito Santo não habita no crente pela justiça dele, não. Nossa justiça é imundície. O Espírito Santo habita em mim e em você, que é cristão, por causa do sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. Se não fosse o sangue de Jesus, o Espírito Santo nunca ia morar em mim. Entendeu? E ele morando em mim, ele me santifica internamente. É ele que me capacita a viver uma vida de santidade. E a palavra me ajuda a crescer em santidade. E o sangue de Jesus me ajuda a me manter na posição de santo. Entendeu? Então, a questão é essa. O Espírito Santo, ele te fortalece. Ele cria em você vontade de ser crente. Ele cria no crente vontade de ser santo. Vontade de amar a Deus, adorar a Deus. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele até nos ajuda a orar, né? Buscar o Senhor, né? A Bíblia diz, de uma forma bem simples, que o Espírito Santo intercede por nós, porque, na verdade, nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis lá no nosso espírito, porque o Espírito Santo, ele testifica com o teu espírito, não com a tua mente, com a tua alma, porque o Espírito Santo testifica com o seu íntimo, com o seu interior, com o homem interior, né? O teu espírito. E o teu espírito, dominado pelo Espírito Santo, ele vai dominar a tua alma e o teu corpo, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Entendeu? Então, deixa o Espírito Santo te santificar intimamente, mudar teus pensamentos, a tua vontade. Deixa o Espírito Santo criar coisas novas dentro de você. Porque eu vou repetir o que eu já disse. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas novas, velhas já passaram, tudo se fez novo. Pronto. Entendeu? Então a questão é essa. Agora, número 3 aqui para a gente encerrar. Julgamento do Deus Santo. O Deus Santo, a Bíblia revela Deus de Israel como Deus Santo, né? Desde o Antigo Testamento, Deus sempre se apresenta como santo, não tolerando o pecado, não tolerando em hipótese alguma a desobediência. E aqueles que eram, né, liberalmente desobedientes eram punidos, né? Ninguém pode se igualar a Deus em santidade, porque, na verdade, nós somos santos porque Deus nos santifica, mas Deus é diferente. Deus é santo em si mesmo. Deu para entender? Deus não precisa de ninguém para santificar ele. Ele é santo em si mesmo. Na sua autoexistência, ele é santo em si mesmo. Mas ele nos santifica. Nós não. Para ser santo, dependemos, primeiramente, que Deus nos santifique. Depois que Deus nos santifica, aí a responsabilidade de crescer em santidade é nossa. Eu que tenho o dever de me afastar daquilo que é errado, de me afastar daquilo que é pecado, e para isso acontecer eu tenho que conhecer a palavra. Por isso que a palavra traz progresso
em santidade, é progressiva. Mas em santidade, o único que é santo em si mesmo é Deus. Ele não precisa de ninguém para santificar ele. Ele é o exemplo de santidade. Entendeu? E Jesus é o santo de Deus, é o principal. Até os demônios reconheceram a santidade de Jesus. Eles foram, embora seja uma raça mentirosa, mas ele foi obrigado a dizer a verdade. Eu sei bem quem tu és, o demônio falou para Jesus. Tu és o santo de Deus. Então, o diabo sabe quem o crente que vive vida santa e o crente que finge viver uma vida santa, ele sabe tudo isso. Não pense você que a gente engana o diabo. Não, não engana. Não é só Deus que sabe a minha vida. Deus sabe a minha vida, porque Deus conhece o meu interior. E o diabo sabe a minha vida porque ele acompanha as minhas atitudes. Então ele sabe como é que eu sou crente dentro da minha casa, no trabalho, na igreja, na rua. Ele sabe tudo da minha vida. Ele acompanha, ele vigia a vida do crente. Ele é o maior fofoqueiro que você possa pensar. E ele vigia a nossa vida. Então ele sabe tudo de você. Ele sabe se você é santo mesmo de verdade ou se você está de brincadeira, né? Então, nunca se esqueça, sem a santificação ninguém verá o Senhor, certo? Então, santidade exigida a todos os crentes. Então, não tem exceção. Todo crente tem que viver uma vida de santidade. Você aceitou Jesus, se converteu, nasceu de novo, é uma nova criatura, já é santo. Agora, tem que progredir, amigo. Não fica arrastando por aí, não. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, vigia. Porque Jesus, a qualquer momento, pode tocar a trombeta. Entendeu? Não adianta. Na desobediência não entra no céu. Isso aí é Deus, é santo, ele odeia a imundície. Então, o que ele não aceita de jeito nenhum a desobediência. Mas ele dá tempo de se arrepender. Ele sempre dá tempo. Deus é um Deus longânimo. O que é uma pessoa longânima? Ele não age logo. O cara pecou, fez o que for, Deus não vai logo e mata ele. Não, Deus vai dar um tempo a ele. Deus vai enviar profeta para falar para você, vai enviar crente para falar para você, o Espírito Santo vai falar contigo, ele vai tentar te convencer que você está errado, que se você continuar assim você vai para o inferno, e ele vai ficar mandando gente falar, o Espírito vai falar, e vai acontecer coisa para te acordar, vem luta, vem prova, então Deus vai fazer tudo o que é possível para você sair do caminho errado e vir para o caminho certo. Mas aí, se você realmente apostatar, se recusar, aí não tem jeito, entendeu? Mas enquanto Deus vê chance em você, ele vai procurar mudar o teu pensamento, tá? Porque Deus, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é individual, não é coletiva. Não, eu não sou santo, mas eu todo dia estou no meio de um povo santo. Está perdendo teu tempinho, se converte. Tá? Porque Deus é o Deus do povo, mas Deus é individual. Deus é pessoal com cada pessoa. E guarda esse versículo. Cada um vai dar conta de si mesmo. Não adianta culpar o pastor, não adianta culpar os obreiros, culpar a esposa, o esposo, culpar o ambiente, culpar um vizinho que te perturba. Nada disso vai resolver. Cada um vai dar conta de si mesmo. Não tem jeito. Entendeu? Então a igreja só vai subir santificada. Não tem jeito. Entendeu? Então, por isso, como membro do corpo de Cristo nesse mundo, comprado com o precioso sangue de Jesus, somos convocados a andar em santidade. Não tem outro jeito. Entendeu? Então a gente tem que consagrar a nossa vida de santidade. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E acabou. Não se conforma com esse mundo. Nós já falamos na lição passada. Se conformar com esse mundo significa você se conformar com ele e
ser moldado por ele, tá bom? Então, a Bíblia diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, verso 5. Então, tudo em Deus é santo, entendeu? Tudo em Deus é puro, tudo em Deus é verdadeiro, tudo em Deus é justo. Você não vai encontrar nada fora disso, entendeu? Então, é preciso que você entenda a harmonia que existe entre a justiça e a santidade. A Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino do céu. Eu estou vivendo uma vida santa, mas sou injusto. Está fora. Os injustos não vão herdar o reino do céu. Os atributos de Deus na tua vida eles têm que andar em harmonia. A santidade tem que estar em harmonia com a justificação, com a regeneração. Eu sou crente de boas obras, eu faço tudo certinho, mas não nasceu de novo, está perdendo seu tempo. Porque aquele que não nascer de novo, aquele que não for regenerado, não pode entrar no reino dos céus. Tá bom? Então, conclusão, a jornada para o céu do cristão precisa desenvolver, acima de tudo, uma consciência de santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Tá bom? Então, Deus te abençoe e até a próxima lição. Não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like, de assistir os nossos anúncios. Nos ajuda aí a continuar mantendo esse canal no ar, tá bom? Um abraço e um beijo no coração. Jesus te ama e eu também.